I've read Perfume by Patrick Susskind about 10 times in my... Cantor, compositor e músico norte-americano. Ele escolheu viver uma vida no limite, com sua banda de sucesso no rock chamada Nirvana. Kurt Cobain. Fique com a gente para descobrirmos mais sobre o que houve por trás da sua fama. Kurt era um jovem depressivo e ao mesmo tempo ativista de algumas causas. No decorrer de sua carreira, fez tanto uso de drogas que já estava tendo overdoses antes dos shows. Em um destes eventos, Kurt foi reanimado com uma injeção, dada pela sua esposa, minutos antes de um dos seus shows. Cobain também foi internado algumas vezes, mas sem sucesso, dizendo em certa entrevista que a heroína ajudava no seu mal-estar no estômago. Saiba de tudo isso e mais coisas da vida de Kurt Cobain. Mas para entendermos como esses problemas de Kurt começaram, precisamos conhecer um pouquinho de sua infância. Antes de começarmos, lembre-se, você está no canal Curiosidades Nostálgica. Deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal. Início. Kurt Donald Cobain veio ao mundo em 20 de fevereiro de 1967, no Hospital Grace Haber, situado em Aberdeen, Washington. Ele era filho de Wendy Elizabeth Fradenburg, uma garçonete, e Donald Leland Cobain, um mecânico de automóveis. Kurt Cobain cresceu em uma família de classe trabalhadora, imersa em uma rica tradição musical. Seu tio materno, Chuck Fradenburg, era uma figura de destaque na banda The Beachcombers, enquanto sua tia Maria era habilidosa na guitarra e participava de bandas locais no condado de Grace Haber. Kurt, durante a infância, era conhecido por ser uma criança feliz e excepcionalmente criativa. Seu quarto era uma espécie de santuário artístico, onde ele dava vida a seus personagens favoritos de filmes e desenhos animados, como Aquaman, o monstro da Lagoa Negra e ícones da Disney. Desde novo, Kurt manifestou um profundo interesse pela música. Segundo sua tia Mary, ele já cantava canções aos 2 anos de idade. Aos 4 anos, ele começou a tocar piano. Entretanto, a vida de Kurt sofreu uma reviravolta significativa em fevereiro de 1976, quando sua mãe, Wendy, surpreendeu a família ao pedir o divórcio de Dan, seu pai. O pedido de divórcio chocou a todos na época. Nesse período, Kurt tinha apenas 9 anos, e esse evento marcante deixou uma impressão duradoura em sua vida. Sua mãe percebeu que sua personalidade sofreu uma mudança drástica. Kurt tornou-se mais desafiador e isolado. Em uma entrevista de 1993, Kurt explicou: "Lembro-me de me sentir envergonhado por alguma razão. Eu tinha vergonha dos meus pais. Eu não podia mais encarar alguns dos meus amigos na escola porque eu ansiava desesperadamente por uma família tradicional, com uma mãe e um pai. Eu queria aquela segurança, então fiquei magoado com meus pais por alguns anos por causa disso." Divórcio dos pais. Após o divórcio, os pais de Cobain seguiram caminhos diferentes em busca de novos relacionamentos. Seu pai havia prometido que não se casaria novamente, mas acabou quebrando essa promessa quando conheceu Jenny Westaby, o pai de Kurt, e a madrasta. Decidiram morar sob o mesmo teto. Inicialmente, Cobain tinha uma boa relação com a madrasta, já que ela lhe proporcionava a atenção materna que ele ansiava. Em janeiro de 1979, a madrasta de Kurt deu à luz a Chuck Cobain. No entanto, essa nova dinâmica familiar, que Kurt fazia questão de afirmar que não era sua verdadeira família, contrastava com a atenção que ele costumava receber como filho único. Rapidamente, ele começou a demonstrar seu ressentimento em relação à madrasta. Enquanto isso, sua mãe se envolveu com um homem que a tratava de forma abusiva. Cobain testemunhou episódios de violência doméstica contra ela, chegando ao ponto de um incidente em que sua mãe teve que ser hospitalizada devido a um braço quebrado. Wendy se recusou a denunciar o agressor e permaneceu profundamente comprometida com o relacionamento. A personalidade de Kurt continuou a evoluir, e ele começou a mostrar desrespeito em relação a adultos e a se envolver em intimidação com um colega de escola. Com o tempo, seu pai e Jenny decidiram levá-lo a um terapeuta, que chegou à conclusão de que Kurt precisava de uma família unida para seu bem-estar. As duas partes da família fizeram tentativas para reconciliar seus pais, mas sem sucesso. Durante sua adolescência,
Kurt Cobain fez amizade com um colega de escola que era homossexual, enfrentando, por vezes, o assédio de estudantes homofóbicos que presumiam que Cobain também era homossexual. Em uma entrevista, Kurt admitiu que não se importava em ser associado a uma identidade gay, pois isso o protegia das interações indesejadas com as pessoas. Ele explicou: "Eu comecei a ficar orgulhoso de ser considerado gay, mesmo não sendo." Em outra entrevista de 1993, à revista LGBT The Advocate, Kurt afirmou que se considerava gay em espírito e admitiu que provavelmente poderia ser bissexual se não fosse casado. Ele também mencionou ter usado spray para escrever a frase "Deus é gay" em caminhonetes na região de Aberdeen. Contudo, os registros policiais de Aberdeen revelam que, na ocasião de sua prisão, a frase escrita era na verdade outra. Em um de seus diários pessoais, ele confessou: "Eu não sou gay, embora desejasse ser, apenas para provocar os homofóbicos." Ao longo do ensino médio, enquanto aprimorava suas habilidades como guitarrista, Kurt nunca conseguiu encontrar alguém com quem pudesse tocar de forma espontânea e divertida, até que conheceu Christy Novoselic. A mãe de Christy era proprietária de um salão de beleza, e os dois começaram a ensaiar na sala do último andar do edifício. Durante esse período, Kurt deu a Christy uma fita demo de sua banda, Fecal Matter. Após meses de hesitação, Christy finalmente deu uma chance à fita, e ficou impressionado. Ele concordou em formar uma banda com seu novo amigo, e essa colaboração acabaria se transformando no Nirvana. Carreira. Os primeiros dias da carreira de Kurt Cobain foram desanimadores, pois a banda não conseguia atrair grandes plateias e enfrentava dificuldades financeiras. Eventualmente, a banda se estabilizou com Chad Shannon, com quem o Nirvana gravou o álbum Bleach, lançado pela Sub Pop Records em 1989. Entretanto, Cobain não estava satisfeito com o estilo de Shannon, o que levou a banda a buscar um substituto. Foi aí que encontraram Dave Grohl, com quem alcançaram o sucesso com o álbum de estreia, Nevermind, lançado em 1991. Kurt enfrentou desafios para reconciliar o sucesso estrondoso do Nirvana com suas raízes no cenário musical, abertamente crítico do sexismo, racismo e homofobia. Cobain expressou seu orgulho pela participação do Nirvana em um evento de apoio aos direitos dos homossexuais no Oregon, em 1992. Em oposição à Iniciativa Popular 9 do Oregon que proibia as escolas de reconhecer ou apoiar os direitos LGBT. Kurt Cobain também apoiava o movimento pró-escolha e se envolveu ativamente na campanha Rock for Choice, ao lado da banda Elisete. Ele chegou a receber ameaças de morte de um pequeno grupo de ativistas anti-aborto, com um deles ameaçando atirar em Kurt assim que ele subisse ao palco. Relacionamento e vida. Courtney Love e Kurt Cobain cruzaram seus caminhos em 12 de janeiro de 1990, na casa noturna Satirican, localizada em Portland. Na época, ambos estavam envolvidos em bandas de rock. Love estava interessada em Kurt, mas ele mantinha certa reserva. No início de seu relacionamento, Cobain evitou encontros e ignorou as investidas de lado, pois estava incerto sobre a ideia de se comprometer. Kurt explicou: "Eu estava determinado a ser solteiro por alguns meses, mas eu sabia que gostava tanto de Courtney imediatamente que foi uma luta muito difícil afastar-me dela por tanto tempo." Durante grande parte de sua vida, Kurt Cobain enfrentou desafios de saúde, incluindo bronquite crônica e uma dor física intensa causada por uma condição estomacal não diagnosticada. Sua primeira experiência com drogas ocorreu em 1980, aos 13 anos, quando experimentou maconha. Ao longo de sua vida adulta, ele usou maconha regularmente. Em certo período, Kurt também consumiu quantidades significativas de LSD, como observado por amigos. Estava à beira do precipício com as drogas, ácido e todo tipo de substância, conforme observou Christ, membro do Nirvana. Além disso, ele tinha uma tendência ao alcoolismo e ao abuso de solventes. De acordo com informações do The Telegraph, Kurt enfrentava depressão. Sua prima chamou a atenção para o histórico familiar de suicídio, doença mental e alcoolismo, notando que 2 de seus tios haviam cometido suicídio utilizando armas de fogo.
A primeira experiência de Kurt com a heroína ocorreu no ano de 1986, quando a droga lhe foi oferecida por um traficante local de Tacoma. Esse traficante já havia fornecido a Kurt oxicodona combinada com aspirina anteriormente. Inicialmente, Kurt usava a heroína de forma esporádica, mas, no final de 1990, tornou-se viciado. Ele admitiu que estava determinado a desenvolver um vício para aliviar a dor de estômago que o atormentava. Ele disse: "Começou com 3 dias seguidos de heroína, e minha dor de estômago simplesmente desapareceu. Foi um alívio." No entanto, seu amigo de longa data, Baz Osborne, contesta essa afirmação, alegando que a dor de estômago de Kurt era, na verdade, causada pela heroína que ele usava. O uso crescente de heroína começou a afetar a turnê do álbum Nevermind. Por exemplo, durante uma sessão de fotos da banda no programa Saturday Night Live em 1992, Kurt adormeceu várias vezes, devido ao uso recente de heroína. Ele explicou a seu biógrafo Michael Azerrad: "O que eles poderiam fazer? Eles não podiam me mandar parar. Então, eu não me importava. Obviamente, para eles, era como se eu estivesse praticando magia negra ou algo do tipo. Eles não entendiam nada sobre o assunto e achavam que eu poderia morrer a qualquer momento." Gradualmente, o vício em heroína de Kurt piorou. Sua primeira tentativa de reabilitação ocorreu no início de 1992, logo após descobrir que Courtney estava grávida. No entanto, após sair da clínica de reabilitação, ele partiu em uma turnê pela Austrália, onde apareceu magro e pálido devido aos sintomas de abstinência. Ao retornar para casa, o vício se fortaleceu novamente. Em julho de 1993, antes de uma apresentação no festival no Music Seminar em Nova York, Kurt sofreu uma overdose de heroína. Ao invés de chamar uma ambulância, Courtney utilizou uma injeção de naloxona para reanimá-lo. Kurt Cobain foi reanimado e se apresentou com o Nirvana como se nada tivesse acontecido, e ninguém suspeitou do que tinha ocorrido. Em 1 de março de 1994, Kurt Cobain foi diagnosticado com bronquite e laringite. No dia seguinte, ele viajou para Roma em busca de tratamento médico. Em 3 de março, encontrou-se com sua esposa, Courtney Love. Na manhã seguinte, quando Love acordou, descobriu que Cobain havia sofrido uma overdose devido à combinação de álcool e droga sintética. Cobain foi imediatamente levado ao hospital e permaneceu inconsciente pelo restante do dia. Após 5 dias de internação, ele recebeu alta e voltou a Seattle. Em 18 de março, Love telefonou para a polícia, relatando que Cobain estava ameaçando tirar a própria vida e que ele havia se trancado em um quarto com uma arma. A polícia chegou ao local e confiscou diversas armas e uma garrafa de pílulas pertencentes a Cobain. No entanto, Kurt afirmou que não tinha intenções suicidas e que havia se fechado no quarto para se esconder de Love. Courtney Love conseguiu organizar uma intervenção para abordar o uso de drogas por KURT no dia 25 de março. Inicialmente, a intervenção não teve sucesso e resultou em explosões de raiva, insultos e desprezo por parte de Kurt Cobain em relação aos participantes. No entanto, até o final do dia, ele havia concordado em se submeter a um programa de desintoxicação. Em 30 de março, Kurt chegou ao Centro de Recuperação Exodus, em Los Angeles, Califórnia. Os funcionários da instituição não tinham conhecimento do histórico depressivo de Kurt e de suas tentativas anteriores de suicídio. Durante a visita de sua filha Frances, eles brincaram juntos e esse foi o último dia em que ela viu seu pai. Na noite seguinte, Kurt saiu para fumar um cigarro. Surpreendentemente, ele pulou um muro de 6 metros de altura para sair das instalações, mesmo tendo brincado anteriormente que seria tolo tentar pular o muro. Ele conseguiu um táxi até o aeroporto de Los Angeles e pegou um voo de volta para Seattle. Nos dias 2 e 3 de abril, Kurt foi visto em vários lugares ao redor de Seattle, mas a maioria de seus amigos e familiares não sabia onde ele estava. Em 3 de abril, Love contratou um detetive particular chamado Tom Grant para localizar Cobain. No entanto, Kurt não foi visto no dia seguinte. Em 8 de abril, o corpo de Cobain foi descoberto em sua residência no bairro de Danny Blaine, Seattle, por um eletricista chamado Guy Smith, que estava lá para instalar um sistema de segurança. Embora tenha notado uma pequena quantidade de sangue escorrendo da orelha de Cobain,
O eletricista não viu nenhum sinal óbvio de lesão e inicialmente pensou que Cobain estava dormindo. Foi somente quando notou a presença de uma espingarda apontada para o queixo de Cobain que a trágica situação ficou clara. Uma nota de suicídio, endereçada a um amigo imaginário de infância de Cobain chamado Bada, foi encontrada, e nela estava escrito em parte: "Eu não sinto mais a empolgação de ouvir, criar música ou até mesmo escrever. Há muitos anos." Além disso, uma alta concentração de heroína e traços de diazepam foram encontrados em seu corpo. O corpo de Kurt havia permanecido lá por vários dias, e o relatório do legista estimou que ele havia falecido em 5 de abril de 1994, aos 27 anos de idade. No dia 10 de abril, uma vigília pública em memória de Cobain foi realizada em um parque no Seattle Senior, reunindo aproximadamente 7.000 pessoas em luto. Durante o memorial foram reproduzidas mensagens pré-gravadas de Chris Novoselic e Courtney Love. Love leu trechos da nota de suicídio de Cobain para a multidão, visivelmente emocionada e expressando sua angústia. Até hoje, permanece um debate acirrado sobre as circunstâncias que levaram à sua morte. O detetive contratado por Courtney Love fez algumas descobertas intrigantes. Ele notou que a nota de suicídio continha letras diferentes das de Kurt Cobain e não continha suas impressões digitais. Além disso, a arma encontrada não tinha as impressões digitais de Cobain. Um detalhe importante é que os níveis de heroína no sangue de Cobain eram 3 vezes mais altos do que uma dose letal, mesmo para um usuário pesado, o que levanta questões sobre se ele teria a força necessária para puxar o gatilho em uma suposta tentativa de suicídio. O detetive acredita que não se tratou de um suicídio, mas sim de um assassinato, e sugere que Courtney Love poderia estar envolvida, pois ela estava ausente de casa durante 3 dias enquanto Cobain supostamente teria se suicidado. Um filme chamado Soaked in Blitz, baseado nessas alegações e prometendo esclarecer as incertezas em torno da morte de Cobain, foi lançado em 11 de junho de 2015. Em 2014, 20 anos após o suposto suicídio de Kurt Cobain, o pai de Courtney Love lançou uma declaração chocante, sugerindo que a filha poderia ter sido a responsável por apertar o gatilho. Ele afirmou: "Ela seria capaz disso." E o que você acha? Kurt se suicidou, é o que está no inquérito policial. Mas e se realmente houve um assassinato? Qual foi o motivo? Deixe nos comentários sua opinião. É isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado do conteúdo e não esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no nosso canal para estar sempre ligado com a gente.